Lei número 10.261, de 1968, Estatuto dos Servidores de São Paulo. Antes eu quero perguntar para vocês se tem alguém aqui que queira dividir um acesso do GRAM ilimitado, né? Tem uma pessoa querendo. Como eu sei que segunda-feira vai ter live e geralmente nas lives o pessoal se organiza ali para assinar aquela assinatura Amigos, que é R$ 80, aí sai a R$ 20 para cada um. Aí me mandou uma mensagem no WhatsApp, que tá aqui embaixo, que aí eu coloco vocês no grupo lá. A gente criou um grupo de quem quer compartilhar a assinatura do GRAM, pra gente ir colocando as pessoas ali. E aí elas vão se organizando para poder montar esses grupos com 4 pessoas para poder dividir ali a assinatura. Então, caso vocês tenham esse interesse, se tiver alguém aí interessado, me chama lá no WhatsApp, que já tem uma menina interessada, querendo dividir com alguém. Também queria pedir uma ajuda para vocês, se vocês puderem me dar essa força. Eu tô fazendo uma rifa para eu conseguir dinheiro para poder viajar para São Paulo, porque para quem não sabe, eu moro em Belém do Pará e eu quero fazer o TJ São Paulo. E aí eu fiz essa rifa, quem puder me abençoar, ela custa R$ 20 e são 3 prêmios. Um vai ser uma panela elétrica de feijão, uma panela de pressão elétrica, ela custa R$ 570, é nova, tá? E aí quem não quiser a panela, eu mando dinheiro. O segundo prêmio vai ser R$ 200 e o terceiro prêmio vai ser R$ 100. Aí o valor da rifa é R$ 20 e vocês podem me pagar até o dia 1 de abril. O sorteio vai ser no dia 6 de abril. Aí quem puder me dar essa força, como que vai ser feito o sorteio? Vai ser gravado lá, vai ser ao vivo, obviamente, vou fazer uma live aqui no canal, para quem adquirir aqui do canal, fazer uma live aqui, uma live no Face, tudo ao mesmo tempo, para que vocês possam acompanhar o sorteio, tá? Não é aquela coisa daquelas rifas que a gente compra, paga e aí a pessoa abre lá a rifa, a gente não sabe nem quem foi que ganhou. Não. Aqui vai ser tudo muito transparente. Tem pessoas de vários estados que estão me ajudando, então, como a panela é nova, se a pessoa optar pela panela, eu vou comprar no site a panela e entregar na casa da pessoa. E se a pessoa optar pelo dinheiro, eu faço o Pix para a pessoa. Tudo vai ser no dia 6 de abril, que vai ser o dia que eu vou fazer o sorteio da rifa, tá? Aí tem um aplicativo que você coloca lá e ele seleciona aleatoriamente o número da pessoa. E aí vai ser feita uma live, tudo muito transparente para que todo mundo possa acompanhar quem foi que ganhou e tudo mais, tá? Então, caso vocês queiram me ajudar, eu peço aí, conto aí com a ajuda de vocês. O meu número tá aí embaixo, como eu sempre deixo. Vocês podem me mandar uma mensagem lá e reservar um número, tá bom? O edital ele começa lá no artigo 239, que diz assim: é assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos. Parágrafo 1. Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Parágrafo 2. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Artigo 240. Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões no prazo de 30 dias, salvo previsão legal específica. Título 6. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Capítulo 1. Dos deveres e das proibições. Seção 1. Dos deveres. Artigo 241. São deveres do funcionário: inciso 1. Ser assíduo e pontual. Inciso 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Inciso 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. Inciso 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e especialmente sobre despachos, decisões ou providências. Inciso 5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Inciso 6. Tratar com urbanidade as pessoas.
Inciso 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Inciso 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família. Inciso 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Inciso 10. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. Inciso 11. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Inciso 12. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Inciso 13. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. E, inciso 14. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Seção 2. Das proibições. Artigo 242. Ao funcionário público é proibido. Inciso 2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Inciso 2. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Inciso 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Inciso 5. Tratar de interesses particulares na repartição. Inciso 6. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. Inciso 7. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. E, inciso 8. Empregar material do serviço público em serviço particular. Artigo 243. É proibido ainda, ao funcionário, inciso 1. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou como representante de outrem. Inciso 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Inciso 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria. Inciso 4. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Inciso 5. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. Inciso 6. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. Inciso 7. Incitar greves ou a elas aderir ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Inciso 8. Praticar a usura. Inciso 9. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Inciso 10. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Inciso 11. Valer-se da sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direto ou indiretamente, qualquer proveito. E, inciso 12, fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 deste artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe ou como seu sócio. Artigo 243-A. O disposto no artigo 243, inciso 4 desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. Parágrafo único.
O funcionário de que trata o caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesses e estará sujeito, inclusive, aos deveres de: número 1. Comunicar ao superior hierárquico qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação em decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Número 2. Abster-se de atuar nos processos ou procedimentos em que houver interesse da instituição de ensino. Artigo 244. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até o 2º grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Capítulo 2. Das responsabilidades. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a Fazenda Estadual por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade, inciso 1, pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Inciso 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Inciso 3. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação. E, inciso 4. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Artigo 247. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado, em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão, em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Artigo 248. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Parágrafo único. No caso do item 4 do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer às pessoas estranhas as repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, de novo, Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. Parágrafo 1. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Parágrafo 2. Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absolvido pela Justiça mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Parágrafo 3. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Título 7. Das penalidades, da extinção da punibilidade, das providências preliminares, das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Capítulo 1. Das penalidades e de sua aplicação. Artigo 251. São penas disciplinares,
Inciso 1, a repreensão. Inciso 2, suspensão. Inciso 3, multa. Inciso 4, demissão. Inciso 5, demissão a bem do serviço público. E inciso 6, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 254. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de: inciso 2, procedimento irregular de natureza grave. Inciso 3, ineficiência no serviço. Inciso 4, aplicação indevida de dinheiros públicos e inciso 5, inassiduidade. Parágrafo 1. Considerar-se-á inassiduidade a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante um ano. Parágrafo 2. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Parágrafo 3. Para a configuração do ilícito administrativo de inassiduidade em razão da ausência ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, observar-se-á o seguinte: número 1. Serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta. Número 2. Se o funcionário cumprir as jornadas de trabalho sob regime de plantão, além dos sábados, dos domingos, dos feriados e dos pontos facultativos, serão computados os dias de folga subsequentes aos plantões a que tenha faltado. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que, inciso 1, for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. Inciso 2. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Inciso 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Inciso 4. Praticar insubordinação grave. Inciso 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa. Inciso 6. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Inciso 7. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Inciso 8. Pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Inciso 9. Exercer a advocacia administrativa. E, inciso 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Inciso 11. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, afins e terrorismo. Inciso 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Inciso 13. Praticar ato definido em lei como de improbidade. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, inciso 1, praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público.
Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. E, inciso 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas.